Irmãos, a vida cristã, na vida cristã só é possível ter vida se nos enchermos da presença de Deus. E se nos enchermos da presença de Deus somente aqui dentro, estaremos vivendo uma religião falida. Por mais que a igreja seja bênção, que o pastor seja bênção, que os irmãos sejam bênção, mas se nós temos uma vida com Deus só aqui dentro, nós estamos vivendo uma religião falida. Então por isso eu pergunto de novo: como está o seu quarto de oração? Você tem? Porque há cristãos que se converteram e não têm 759 anos de convertido e não tem um quarto de oração. Irmãos, não se enganem, quando eu falo quarto, eu não estou falando do quarto que você tem em casa, mas eu estou falando de uma sala que você reserva em seu coração para Deus. Para quando você for buscá-lo, você entrará lá. E detalhe, esse local vai ser carregado por você aonde você for. Há crentes que nunca tiveram um encontro com Deus, só com o poder dele. Uma coisa é ter um encontro com Deus, outra coisa é ter um encontro com o poder de Deus. E quando eu prego para você, eu sinto a presença de Deus aqui me acompanhando, que é a presença do Espírito Santo. Eu sinto o poder dele ao mesmo tempo. Eu sei distinguir o que é presença e o que é poder. Isso chama-se intimidade. Isso chama tempo de relacionamento com Deus. Isso chama ensinamento do Espírito Santo. E isso está na Bíblia. Quando Jesus ele fala assim, ó, alguém me tocou, e os discípulos falam, a multidão te aperta, e você fala, alguém me tocou? Ele fala, alguém me tocou porque de mim saiu o poder. Ou quer dizer, ele sentia o poder. Paulo entendia do poder, mas também entendia da presença. Ele entendia do poder por pessoas levar para o doente. E quando o lenço que Paulo orou era levado para o doente e era colocado no doente, o doente era curado. Quem tinha espírito maligno, o demônio saía somente com o lenço de Paulo. Irmão, é loucura! Sim, o Evangelho de Jesus é loucura. O Evangelho de Cristo é coisa de doido. Mas isso, você só se torna louco depois que você tem um encontro com Deus. E quando você não tiver um encontro com Deus, fica tranquilo. Você é crente, você vai estar na igreja, provavelmente, só Deus sabe. Você também é salvo, mas pode ser que você nunca experimente as coisas que Ele tem reservada para você experimentar aqui. Por não ter um encontro com Ele, talvez Ele nunca vai te usar para pessoas que Ele quer te usar. Ei, sabe aquelas pessoas mais difíceis que você conhece? Deus vai te capacitar para você ser usado para elas. Mas antes você precisa ter um encontro com Jesus, porque Ele não vai fazer nada na vida de ninguém que antes Ele não tenha feito na sua. O nível que você quer que Deus te use é o mesmo nível que você vai ter que se entregar para Ele em oração. Vou repetir. O nível que você quer que Deus te use é o mesmo nível que você vai ter que se entregar para Ele diariamente, na oração, na palavra e no jejum. Eu gosto de motivar. Tem gente que acha que jejum não pode se falar, né? A gente fala, não, se eu falar que eu estou jejuando, eu quebro o jejum. Depende, se tu está falando que está jejuando para mostrar que você está jejuando para o seu ego, você quebra o jejum. Agora, se você aprendeu a motivar os outros, você não quebra, você incentiva. Hoje eu comecei de novo a minha saga de jejuar de 8 da manhã às 4 da tarde. Vai ser a semana toda. Até que dia? Não sei. Quando o Espírito Santo falar, hoje é o último dia, será o último dia. Eu quero que seja até sexta-feira. Mas quem sabe é o Espírito Santo. Então entenda isso. No
seu relacionamento com o Espírito Santo, com Deus, o tanto que você quer que Deus te use, é o tanto que você vai ter que sacrificar para Ele. É o tanto que você vai ter que estudar a palavra de Deus. Para a palavra de Deus é o nível que você ama Deus. Porque o nível que nós damos para a palavra de Deus e para a oração é o nível que nós mostramos o quanto nós amamos a Deus. Jesus disse: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo que quiseres do céu. Olha só, ele falou: se vós estiverdes nele e a palavra dele estiver em nós. O que quer dizer, é possível a palavra está em mim e eu não estar nele. Jesus não deixa a ponta solta. Ele deixa sempre tudo muito bem explicado. Porque não tem como, porque a gente pode ter muita palavra e pouco dele em nós. A palavra precisa fazer parte do seu DNA. A palavra precisa fazer parte da sua vida. A palavra precisa se tornar uma com você. Você precisa aprender a andar pela palavra, viver pela palavra, crer na palavra, viver a palavra. E estar no quarto de oração é estar se municiando contra as lutas que vêm contra a nossa vida. Irmãos, eu fico abismado. Nada contra. Mas eu não consigo subir um monte ou entrar no quarto de oração para ficar lá só meia hora, 40 minutos. Porque é um momento mágico e lindo o quarto de oração. Estou te falando sobre o quarto de oração. Estou te falando como é que a paz de Cristo será o árbitro no seu coração. Pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. Como que essa paz vai penetrar teu coração e vai fazer parte do seu dia a dia? É você cultivando o relacionamento com Deus. Então quando você entrar lá, primeiro entre inconformado. Já entra lá falando: se a presença do Senhor não estiver aqui, não vai dar para orar. Aí você coloca um fundo musical, coloca um louvor espiritual, comece a adorar a Deus e fala: vem, Senhor, venha com a tua presença. Eu quero dizer, o que acontece aqui vai acontecer lá. Só que eu tenho um segredo para te contar. Lá acontece ainda mais forte do que aqui. O que vai fazer de você um verdadeiro cristão e um cristão com munição contra o inferno não é aqui dentro, mas é teu quarto de oração. Qual é? Irmãos, vai ser pesado, mas eu vou ter que falar. O nível de importância que você dá para a oração e para a palavra de Deus é o nível de importância que você dá para Deus. Ainda essa noite, eu sei que teu dia pode ter sido corrido, cansativo, você está cansado, está cansada, mas eu te digo que ontem eu estava cansado, meu irmão. Ontem eu estava morto. Só que eu bati o pé, esperei todo mundo dormir e fui. E foi 1h30 debaixo da presença de Deus. 1h30 debaixo das revelações da palavra. 1h30 Jesus falando comigo, eu falando com ele, ele falando comigo, eu falando com ele falando através da palavra comigo no meu coração, e eu falando com ele, e a presença aumentando, e eu falando: eu estou me enchendo, obrigado Jesus, me enche mais, me enche mais, me enche mais.